Nossa aula ela está sendo gravada. O pessoal do Dinâmico vai passar o link para vocês. Qualquer dúvida, tá? Você pode ir para frente, para trás. Meninos, olha, quem está sem a lista 5 aí, não pegou nos e-mails lá, tá? Relaxa, relaxa que ela vai chegar. A lista 6 é a mais importante, porque começamos uma vida nova, né? Matéria nova. Quem está perdidão, né? Quem não veio segunda-feira colar com a gente, quem estava presente só em corpo, o espírito estava longe. Senhores, a gente começou uma vibe nova, né? Cara, quem tá perdidaço aí, começamos uma parada nova e a gente começou a estudar o comportamento dos gases. E demos um up. É uma matéria mais importante, hein? Galera, qualquer coisa chama no chat aí, ó. Tamo junto aí. E para quem não veio ou veio, mas estava, né, aquela segunda-feira brutal, não pegou direito, a gente combinou que para saber tudo da vida de um gás, cara, você tem que conhecer 3 caras, né? Saber tudo de um gás é conhecer a pressão, o volume e a sua temperatura, o pivete. Pressão, volume e temperatura, né? E problemas de gases, que nós temos que fazer uma conta. Nossa principal ferramenta, senhores, é chamada de equação geral dos gases ideais. Para quem está perdido, meninos, olha, P pressão, V volume, T temperatura. Quando aparecer o símbolo I aqui, iniciais. Quando aparecer a letra O, finais. PI, VI, TI, PO, VO, TO. Era o PVT, POVOTO, PVT, POVOTO, PVT, POVOTO, assim? Você também pode ver essa equação, cara, de formas diferentes. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Ou você pode ver ela, cara. PA, VA, TA, PB, VB, TB, P do Vila, V do Vila, T do Vila, igual P do Goiás, V do Goiás, T do Goiás. Resumindo, quando você pega a pressão, multiplica pelo volume e divide pela temperatura em Kelvin antes, é de que nem igualzinho fazer essa conta, pressão vezes volume sobre temperatura depois. Quando eu faço a conta antes e depois que o gás sofre uma transformação, o resultado é igual. É o PVT POVOTO. Quem não veio na segunda-feira, coloca isso aqui no cantinho ou printa. Depois eu passo os slides para vocês direitinho. A gente posta lá no aplicativo do colégio. Essa é a nossa ferramenta, é o PVT POVOTO. Essas outras aqui estão dizendo a mesma coisinha. Meninos, olha, PVT POVOTO é para a gente resolver transformações gasosas. Vamos usar muito isso em exercícios em que eu vejo o gás passar de um estado inicial para um estado final. Então, meninos, dando continuidade, né? Hoje vamos ver e treinar algumas transformações gasosas especiais. Então, hoje, veja bem, hein? Estamos aprofundando o estudo dentro dos gases, tá? Vamos combinar aqui, meninos. O que é uma transformação gasosa? Transformação significa uma mudança. Você vai ver o seu gás passar por uma mudança, não é assim? Então, meninos, olha, ó, toda vez que eu ver o meu gás sofrer uma mudança na pressão, uma mudança no volume ou uma mudança na temperatura, eu digo que ele passou ou sofreu uma transformação gasosa. Qualquer mudança no P, na pressão, mudança no V ou no T, meu gás sofreu uma transformação gasosa. Cara, se eu esquento um gás, essa bomba aqui, ó, bum, explodiu, né? É uma transformação gasosa, mudança na temperatura. Se eu vejo um gás ser comprimido, eu vou chuchando, apertando ele, aumentar a pressão de um gás, também é uma transformação gasosa, né? Se eu mexer no P, no V ou no T, o meu gás passa por uma transformação gasosa. Se eu ver um gás, cara, tá expandindo, aumentando ou diminuindo o seu volume, é uma transformação gasosa. Então, transformação gasosa é mudança no P, no V ou no T. Todo mundo entendeu o que é uma transformação gasosa? Se tiver alguma dúvida... Opa, perdão, meninas, olha, o chat meu ficou escondido, Diego Brandão. Meninos, olha, o Diego, ó, quem está perdido na matéria de calorimetria vai ter que se preocupar. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Quem está perdido na matéria de calorimetria, galera, ó, começamos um assunto novo que não depende em nada das coisas que ficaram para trás, meu amigo. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo? Futuramente, nós vamos voltar lá e dar uma palhinha. Nós vamos precisar daquilo, mas mais para frente um pouquinho. Quem vive de passado
é museu. Então, vamos se preocupar daqui para frente, tá? Ó, Samuca, quando é que vai corrigir? Hoje vamos começar, galera. Relaxa, tá? Hoje já vamos começar a fazer mais exercícios. Alguns eu resolvi e passei um QR Code para vocês, tá? Mas aos pouquinhos vamos fazer todos. Então, senhores, vamos lá. Toda vez que eu olhar para um gás e ver ele sofrer uma mudança na pressão, no volume ou na temperatura, o meu gás passou por uma transformação gasosa, né? Então, a gente combinou que uma transformação gasosa é qualquer mudança na pressão, no volume ou na temperatura. E exercício de transformação gasosa, galera, eu vou usar, cara, a equação geral dos gases, o PVT/Pavotó. Esse aqui eu tinha sugerido para vocês fazerem em casa. Alguns alunos mandaram mensagem falando que não entenderam, né? Mas isso aqui é um exemplo de uma transformação gasosa. Mas olha, dentro do motor do carro eu tenho um gás aqui, ó, blam, explodiu, olha, ele expande, ora contrai, expande e contrai. O exercício me diz o seguinte, esse aqui é o 2 da sua lista, meninos, ó. A figura abaixo mostra um dos pistões do motor de um carro expandindo e contraindo. Considerando o gás como sendo ideal e sabendo que em uma das expansões ele aumenta seu volume de 0,1 litros para 0,6 litros, com a sua pressão reduzindo de 1,2 vezes 10 a quinta pascal para 1 vezes 10 a quinta pascal, aí ele pergunta para você na lata, qual a razão entre a temperatura final e inicial desse gás? Mas ele quer uma razão. Para quem está perdidaço, razão significa o quê? Uma divisão, não é assim? Ele quer a razão entre a temperatura final e a temperatura inicial do gás. Vou chamar final de T0 ou TO, pode chamar T1, T2, TA, TB, e a inicial vou chamar de TI. Ele quer saber quanto que é um dividido pelo outro. Tá na cara que é a equação geral dos gases ideais. Isso aqui está resolvido para vocês, tá? Alguns tiveram dúvidas aqui, mas, galera, aqui tá de boaça. Eu vou usar o PVT/Pavotó, PVT/Pavotó, PVT/Pavotó. Eu vou usar a equação geral dos gases ideais. Cara, PI, VI, TI, antes PO, VO, TO. PVT/Pavotó, PVT/Pavotó, PV. Para de cantar esse trem, né? Cara, isso aí fica na sua cabeça. Mas é só colocar os valores, mano, tá? No lugar da pressão inicial, mano, a gente vai colocar aqui, ó, 1,2 vezes 10 a quinta. No lugar do volume inicial, ele falou que é 0,1 litro. O TI eu não tenho. Depois que o gás sofreu a expansão, ele fala que a pressão final foi para 1 vezes 10 a quinta e o volume foi para 0,6 litros. Litro, litro, pascal, pascal, tudo certo. Cara, eu vou cortar esse 10 a quinta, né? Assim, cortei esse 10 a quinta, tá? Agora ficou flat, né? Ficou flat demais, por quê, meninos? Ó, eu vou multiplicar esses dois caras, esquece da vírgula, esquece da vírgula. Faz de conta que é 12 vezes 1. 12 vezes 1 seria 12. Porém, com uma, duas casas depois da vírgula, esses dois caras, ó, 1,2 vezes 0,1 dá 0,12. O TI está esperando 1 vezes 0,6 dá 0,6, não é? Cara, agora tá de boa. Eu vou multiplicar cruzado, ó, Chuck Norris, assim. Então, a minha conta, cara, tá flat aqui. Cara, a minha conta tá de boaça. Eu vou ter que 0,12 T0 é igual a 0,6 TI. Ele quer a razão, ele quer T0 sobre TI. Então, eu vou trazer esse TI aqui do outro lado, tá? E vou trazer ele para cá dividindo. E vou desovar o 0,12 para lá dividindo. Então, a minha razão, TO sobre TI, é 0,6 sobre 0,12. Agora é só dividir, né? Cara, eu vou dividir 0,6 por 0,12. Meninos, olha, a razão vai ser 5. Isso me diz que a temperatura final dividido pela inicial é 5. Ela é 5 vezes maior. Ou seja, cara, todo exercício, cara, que você vê o seu gás passar por uma mudança, ele está sofrendo uma transformação gasosa. Se eu tiver, cara, aqui fazer alguma conta, a equação que resolve a minha vida é o PVT/Pavotó. Enfim, meninos, olha, esse foi um exemplo, né, que ficou para vocês.
Então, toda vez que eu olhar para um exercício de gás, toda vez que eu olhar para um exercício de gás, eu vou ter que usar o PVT Pivotó. Galera, o Paulo Fernando chamou no chat aí, a última aula foi de potência. Aô, potência! Paulão, potência foi a aula que nós fizemos semana passada, né? Na semana do feriado da Páscoa. Aí, segunda-feira, tá? Segunda-feira, nós fizemos o quê, senhores? Segunda-feira nós começamos uma matéria nova. A Mandinha está perguntando, professor, por que não é 0,12 sobre 0,6? Vai lá, Mandinha, vamos voltar lá, hein? Vamos voltar lá. Ó, tá? Porque, amigo, ó, olha para cá, o TO vai ter que ficar quieto aqui, o TO vai ficar quieto, tá? Esse 0,12, ó, vai passar para lá e vai passar dividindo. Então, para o T0 ficar sozinho, o 0,12 tem que passar para lá dividindo. Então, o 0,12 aqui, ó, o 0,12 ficou debaixo do pau aqui, debaixo do pauzinho da fração, tá? E aí, amiga, o que a gente teve que fazer? O TI que está aqui, ó, o TI, ele veio para cá, dividindo. Porque tem que ficar TO sobre TI. O TI veio para cá dividindo, então o TI ficou embaixo do pauzinho da fração. Então, TO sobre TI é 0,6 sobre 0,12. Se ele quisesse o contrário, TI sobre TO, aí seria assim, 0,12 por 0,6. Aqui tem duas casas após a vírgula, aqui tem só uma. Eu posso, tipo, sumir com essa vírgula aqui e imaginar um zero aqui. Seria de que nem igualzinho dividir 60 por 12. 60 reais dividido para 12 pessoas, ô, pobreza, hein? Isso vai me dar 5, né? Mas, resumindo, senhores, quem se perdeu? Vamos lá? Prof, ó, Gabriela, prof, então toda vez que eu for passar o número multiplicando, ele tem que ficar sim. Certinho, Gabriela? Numa equação matemática, quando eu passo um cara para o outro lado, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, passa multiplicando, assim? Se ele está mais, passa para lá menos. Se ele está menos, passa para lá mais. Tá? Fechado? Senhores, então vamos lá, continuando, hein? Pode mandar aí, Diego, manda aí que eu olho o seu aí, a sua resolução. Meninos, então, todas as vezes, quem se deu mal na matemática, cara, relaxa, porque, mano, é o seguinte, aos pouquinhos você vai se familiarizando com os cálculos. Aqui eu tô mais preocupado em saber se você está entendendo. Primeiro, eu quero um ok. Você entendeu que para saber tudo de um gás, eu tenho que conhecer pressão, volume e temperatura? Alguém dá um ok? Alguém dá um ok no chat? E aí, então, beleza. Tá massa. Então tem que. Eu não entendi nada. Você já entendeu. Você já entendeu que para saber tudo de um gás, pressão, volume e temperatura. Segundo. Calma, respira. Toda vez que o gás mudar a pressão, mudar o volume ou mudar a temperatura, ele vai passar por uma transformação gasosa. Alguém dá um ok. Você entendeu que transformação gasosa é qualquer mudança no P, no V ou no T? Alguém dá ok. Você entendeu o que é uma transformação gasosa? Então tranquilo. Tô achando que você tá vendo Netflix e deixando a gente falando para as paredes. Então não tem como você falar que não entendeu nada. Você já sabe que para saber da vida de um gás, tem que conhecer pressão, volume e temperatura. E sabe que toda vez que um deles mudar, eu tenho uma transformação gasosa? Massa. Então a conta, cara, a conta é um subproduto. A conta, cara, se eu tiver que fazer algum cálculo matemático, eu tenho uma equação geral dos gases ideais. A equação geral dos gases ideais é o PVT-Pivotó. Qualquer exercício de gás, botão vermelho, saída de emergência, se for uma transformação gasosa, eu não sei nem começar, sabe? Você vai usar o PVT-Pivotó. Se no meio da bagunça você errar nas contas, aí é outro departamento. E aos pouquinhos nós vamos ficando bom de cálculo. Mas exercício de gás nós temos que usar, se for uma transformação gasosa, o PVT-Pivotó. Agora, existem algumas transformações gasosas, meninos, que são especiais. Como assim especial? Caem mais em vestibulares, caíram mais vezes no Enem, caem mais vezes em alguns concursos. Nós temos 4 transformações gasosas que nós temos que ver com muita calma, porque, cara, tem uma chance boa de você precisar dela em qualquer concurso ou prova de vestibular que tu for fazer.
São 4. Hoje vamos começar com a primeira. Existem transformações que são especiais, tá? Existem transformações especiais. Essa aqui vai ficar para casa. Depois eu vou voltar aqui para você, relaxa. Esse aqui é o terceiro exercício da sua lista. Relaxa. Esse é o terceiro da sua lista. Só que já tem a resposta dele lá no QR Code. Você vai tentar fazer isso aqui, é Pivot Pivotó, tá? Você vai tentar fazer. E a resolução aqui, passo a passo. Meninos, você tem ela gravada em vídeo, então relaxa. Tenta fazer esse terceiro aqui, tenta fazer ele. Se tu não der conta, você já tem a resposta dele, tá? Agora vamos lá, vamos começar aqui. Meninos, primeira transformação gasosa especial, também chamada de transformação isotérmica. Então presta bem atenção. Eu, se fosse você, iria até pegar um caderno aí e anotar essa paradinha. Galera, nós temos algumas transformações gasosas que são especiais. Caíram mais vezes em vestibulares. E a primeira delas é chamada de transformação isotérmica. Transformação isotérmica. Cara, essa transformação aqui, ela é importantíssima, tá? Meninos, olha, lembrando, né, que, cara, tá, o estudo dos gases, ele começou a ser levado a sério no período pós-revolução industrial, né? Depois da revolução industrial, o homem viu, plim, 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 finanças aí, né? Cara, tecnologia. Quem dominava o comportamento dos gases tinham as melhores tecnologias da época, né? Existiu um engenheiro francês chamado Sadi Carnot, mano, que foi o primeiro cara, tá, a descobrir a forma perfeita que um gás tem de expandir e contrair dentro de um pistão. E isso tem a ver um pouco com essa transformação que você vai ver agora, que é a transformação isotérmica. Meninas, olha, a Helena perguntou, professor, toda vez que for transformação, eu uso essa fórmula? Sim. Sempre que for qualquer transformação gasosa, é o Pivot Pivotó. Isso aqui que é uma transformação isotérmica, tá? Saber tudo de um gás é conhecer o quê, cara? É conhecer pressão, volume e temperatura, não é assim? Olha o ar dentro do pulmão desse cara, não é assim? O seu metabolismo, ele tende a manter a temperatura do seu corpo e tudo que está lá dentro constante, por volta de 36,5 graus Celsius, não é assim? Enfim, meninos, o ar dentro do seu pulmão. Se eu apertar o peito desse cara, eu vou aumentar a pressão, vou? Eu apertando o peito desse cara, eu estou obrigando a fazer com que o volume do ar lá dentro diminua. Porém, a temperatura ali não vai mudar. Todas as vezes que eu ver o gás sofrer uma transformação, tá? E observar que a sua temperatura não muda, eu vou falar que essa transformação é uma transformação isotérmica. Ó, legendas, versão brasileira Herbert Richards. Meninos, iso significa igual ou constante. Térmica sugere temperatura. Ah, é só fazer a conexão agora aí. O que o isotérmico está querendo dizer para você? Que a temperatura do gás é constante. Então, tem problemas, meninos, que você vai ver que a temperatura do gás não vai nem aumentar e nem diminuir. Ela vai permanecer constante. Quando isso acontece, nós vamos ter uma transformação isotérmica. Anota aí, por favor, senhores. Anota aí, anota aí, anota aí. Numa transformação isotérmica, tá? A temperatura do gás, estamos chamando só de T, não é assim? Ela é o quê? Ela é constante. Não pode esquecer disso aí, cara, tá? Isotérmica e adiabática são transformações que aparecem num ciclo muito valioso para a gente, que é o famoso ciclo de Carnot. Não pode esquecer. Se eu chegar na Bárbara e perguntar, ó, Bárbara, quando você morrer vai ser a primeira coisa que Deus vai te perguntar. Vai vir aquela voz lá e falar, Bárbara, o que é uma transformação isotérmica? Miga, se você não souber isso aqui, você tá lascada, tá? Vai falar assim, nossa, essa aí foi malandra demais. Isotérmica é qualquer transformação onde a temperatura do gás é o quê?
ela é constante, tá? A pressão e o volume vão mudar, porém a temperatura não. Se ela é constante, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, malandro. Ah, então peraí. Então, na equação geral dos gases ideais, tem exercício que não vai nem te dar temperatura. Se não vai te dar, é porque você não vai precisar, né, meu irmão? Na equação geral dos gases, meninos, na equação geral dos gases, o jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. É o pi tipo motor, né? Você vai ter o PI, VI, TI, não é assim? Igual a PO, VO, TO. E aí, galera, tá? Se o TI é igual ao TO, eu posso vir aqui, ó, cortar, né? A equação geral dos gases, ela vai ficar PI, PV, POVO, PV, POVO. Mano, você vai memorizar isso como uma nova equação? Não, pode ficar tranquilo. O seu livro, ele explica bem bonitinho para você, tá? Mas tem hora que seu livro acha que você assim, é meio assim, né? Atrapalhado das ideias. Não precisa memorizar isso como uma nova forma. Se você de verdade sabe que na transformação isotérmica a temperatura é constante, não precisa dela para fazer as contas. Se colocar 400 aqui e 400 de lá, cortou assim, você não precisa dela. Essa equação aqui, o PVT povotó sem a temperatura, significa que a temperatura não mudou, né? Isso foi estudado por dois caras, tá? Isso aqui é conhecido como lei de dois malucos. Lei de Boyle, danadinho. E o coautor dele, tipo música sertaneja, né? Bruno and Marrone, né? É o Boyle e o Mariotti. Boyle e Mariotti. Esses foram os caras, galera, que estudaram a transformação isotérmica. Embora a gente não precise memorizar isso como uma nova equação, tá? Mesmo não precise. A gente tem que dar os créditos para os caras, tá? Meninos, as transformações gasosas, elas foram estudadas separadamente e elas representam uma evolução, um up no conhecimento do homem, no comportamento dos gases. E isso permitiu grandes evoluções tecnológicas após a Revolução Industrial. Então, meninos, olha, tá? Na época da Revolução Industrial, os pica da galáxia era França e Inglaterra. Então, a maior parte da teoria dos gases, né, você vai ver contribuição de ingleses e franceses. Não precisa memorizar isso como uma nova equação. Eu só quero que você entenda que se é algum problema ele te falar que o gás passou por uma transformação isotérmica, você está ligado que a temperatura dele vai ser igual, constante. Em termos de cálculo matemático, vai ter que cortar o TI com o TO. Tranquilo, senhores? Todo mundo entendeu o que é uma transformação isotérmica? Dúvidas? Dívidas? Decepções amorosas? Alguém chama no chat aí, meninas. Alguém dá um ok para a gente continuar? Isotérmica, temperatura constante, ok? Fechado? Qualquer exercício de transformação isotérmica, relaxa. Se ele não te der a temperatura, é porque você não precisa. Vamos ver um exemplo aqui rapidão, hein? Vamos ver um exemplo aqui rapidinho. Cara, vamos ver um exemplo jogo rápido. Isso também está na sua lista 6. E tem a correção desse aqui também. Esse aqui só tem um gueri-guerizinho aqui, meninos, uma malandragenzinha, mas tem a correção disso aí. Alguns alunos não entenderam. Vamos lá, é a questão 10 da sua lista. Um gás ideal aprisionado em uma bolsa plástica flexível ocupa um volume de 30 litros. Guarda aí, hein? É o volume inicial. Na superfície do mar. Em uma ação rápida, a bolsa contendo o gás é mergulhada até a profundidade de 20 metros. Guarda isso aqui, hein? Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que a cada 10 metros de água faça a pressão aumentar em 1 atm e que a pressão atmosférica no nível do mar vale 1 atm, considerando que o gás tenha sofrido uma transformação isotérmica, isotérmica,
o volume da bolsa plástica a 20 metros de profundidade é: letra A, 15 litros, B, 10 litros, C, 5 litros, D, 20 litros, ou letra E, 30 litros. E aí, meninos? Como é que a gente resolve essa parada aqui? Olha lá para o exercício rapidinho, só para me organizar os dados. Esse é o tipo de problema que você tem que saber fazer ele, porque cai muito em vestibulares, mano. Embora tenha um cálculo matemático, cara, ele vai ser uma conta bem suave para você. Cara, o exercício 10 da sua lista. E aí, senhores? Vocês pelo menos entenderam a pergunta? Vocês pelo menos entenderam a pergunta? Mano, ele vai pegar uma bolsa plástica com ar lá dentro, não é assim? E vai chuchar isso aqui para dentro da água, não é isso? Ele fala que, cara, no nível do mar, a pressão vai ser, cara, de 1 atm. E fala, cara, que a cada 10 metros que você vai para o fundo, isso faz com que a pressão aumente em 1 atm. Ah, tô pegando uma parada aqui. Se eu colocar aqui 10 metros de água, vai fazer aumentar 1 atm. Se eu fizer um mergulho de 20 metros, ele fala para mim que vai aumentar em 2 atm. Ah, então pensa comigo. A pressão começou em 1. 20 metros faz aumentar 2. 1 mais 2. Você entende que a pressão aqui embaixo, o meu PO, vai ser 3 atm. Tem alguém que não entendeu esse 3? Se não entendeu, fala aí. Ele falou no enunciado que a cada 10 metros que tu vai para o fundo da água, isso faz a pressão aumentar em 1 atm. Ô, Eduardo, vem aqui, cola no bizu aqui, ó. Eduardo, ele fala para a gente no exercício, tá? Ele falou para a gente no exercício, vou até voltar lá para você ver. Vamos voltar lá para a Duda ver. Cara, ó, a cada 10 metros de água, faça a pressão aumentar em 1 atm. Se o mergulho fosse de 10 metros, aumentaria 1. 20 metros, aumenta 2, assim? Então, meninos, o mergulho de 20 metros fez a pressão aumentar em 2, não é assim? Cara, é uma questãozinha nojentinha de vestibular, tá? Então, Eduardo, a Duda, dá um toque aí. Você entendeu agora, Duda, ou não? Senão eu explico de novo. Maria Eduarda. É Eduarda só, né? Bora, Duda. Fechou? Tá, então tá massa. Entendeu? Beleza? Fechou. Então, começou com 1, 20 metros. Dividir por 10 deu 2, aumentou 2, aqui é 3, assim? Então, a bolsa de ar aqui, Miss, ó, ela vai começar com o volume inicial, vai? Cara, esse ar aqui dentro aqui, ele vai começar com um volume inicial de 30 litros, é isso mesmo? Ele começa com um volume inicial de 30. Cara, dá só uma olhada lá, hein? Ele fala pra gente que a bolsa de ar começa com um volume inicial de 30 litros, é isso? Mas olha, começou com 30 litros. Ah, então tá suave. Mas olha, vai acabar em 10 minutos, mas estamos acabando. Volume inicial é 30. Galera, quando eu levar essa bolsa de ar aqui para baixo, o meu gás aqui vai encolher, não vai? Mas o ar ali dentro vai encolher e eu quero descobrir quem é o volume final. Ah, não sei nem começar. Mentira. Mentira. Você falar que não sabe nem conversar isso aqui, ó, acorda aí. Você falar que não sabe nem começar isso aí, você tá com sem vergonha isso. Porque a gente sempre começa aqui. PI, VI, TI, PVT, é igual a PO, VO, TO, PVT, POVOTO. A gente sempre começa aqui. Mas se eu amarelar, né? Tá? E aí, meninos, ó, o Lucas violento ali, ó, certinho, Lucas, certinho. Lucas já fez a conta. Como o exercício falou que é uma transformação isotérmica, eu vou vir aqui, ó, cortar o TI com o TO. A temperatura inicial é igual à temperatura final. A pressão inicial eu vou colocar no lugar do PI. Pressão inicial 1 e o volume inicial 30. Beleza, tá? A pressão final é 3. Pressão final é 3.
E o VO é de boaça. Por quê? Porque esse 3 aqui está multiplicando, vai passar para lá dividindo. 1 vezes 30 é 30. O 3 vai para debaixo do pauzinho da fração. Isso aqui é o meu VO. 30 dividido por 3. 30 por 3. O meu volume lá embaixo vai ser de 10 litros. Tranquilo, senhores? Existe um jeito, cara, até mais fácil de fazer isso aí. Meninos, olha, existe até um jeito mais fácil. Tem alguns alunos, igual o Lucas aí, ó, tá? Já tá no nível Super Saiyajin Pro Evolution. Gabi, quase, hein, Gabi? A Gabi bateu na trave, assim. Porque é o seguinte, galera, porque é o seguinte, ó. O Gabi, o que pegou aqui, amiga, né? É que esse 3 aqui, amiga, esse 3 aqui, ele não passa multiplicando, ele passa para lá e dividindo. Então vai rolar uma divisãozinha. Existe um jeito mais fácil de fazer isso aí. Mas calma que nós ainda somos aluno de primeiro ano. Existe um jeito mais fácil, tá? Na transformação isotérmica, nós combinamos que a temperatura do gás não muda. Na isotérmica não muda, né? Então só vai sobrar dois caras para eu quebrar a cabeça: pressão e volume. E aí, cara, a lei de Boyle-Mariotti mostra que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Como assim? Se um aumentar 2 vezes, um diminui 2 vezes. Ah, peguei o bizu. Se um ficar 3 vezes menor, o outro fica 3 vezes maior. Porque, cara, o antes, o PIV e TI, tem que ser igual depois, o PO, VO, TO. Vou colocar isso aqui num cantinho para a gente finalizar. Mas só para dar o end no exercício, o volume final foram 10 litros, 10 litros. Então, 10 litros, a alternativa correta é a letra B de bola. Assim? Todo exercício que ele vier para você, tá, e falar algo sobre transformação isotérmica, lá no PVT Povotó, você vai cortar o TI com o TO. Então, em transformação isotérmica, a temperatura do gás não varia. Então, daqui, cara, vamos fazer um lembretezinho importante. Vamos finalizar aqui. Mas, olha, vamos entrar nos 5 minutos finais da aula e eu vou abrir os áudios para você ficar à vontade para tirar dúvidas. Mas vamos fazer um lembrete. Mas, ó, vamos fazer um lembrete para transformações isotérmicas, assim. Aí, ó. Vou fazer uma colinha para ajudar, tá? Vamos lá. Ô, Gabriela, professor, como é que eu vou saber se o volume dado vai ser o inicial ou o final? Amiga, sim, é assim. Vem na ordem cronológica, tá? Ó, vai começar o exercício. Apitou, começou. Começou aqui, né? Começou aqui. O primeiro que vier tem que ser o inicial, não é assim? Ele ocupa um volume de 30. Esse é o início dele. Eu vou seguir a ordem cronológica. Então, a narrativa do exercício vai te informar isso daí. Meninos, vamos lá. Só para a gente dar o end aqui. Numa transformação isotérmica, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. TI igual a TO, sim? Já que a temperatura não muda, sobra quem para a gente quebrar a cabeça? Sobra a pressão e o quê, meninos? E o volume. Sobram esses dois caras, tá? A equação geral dos gases ideais, ela me diz que o resultado da conta antes e o depois tem que ser iguais. Daqui sai uma relação de proporção inversa. Numa transformação isotérmica, mano, o que acontecer com a pressão, põe na sua cabeça que vai acontecer o contrário com o volume. Numa transformação isotérmica, se a pressão do gás aumentar, o volume diminui. E é na mesma proporção. Tem uns alunos aí que já é mais maloqueiro na conta. Ah, se a pressão ficar 2 vezes maior, o volume fica 2 vezes menor. Eu faço direto. Se a pressão ficar 3 vezes maior, o volume fica 3 vezes menor. Eu divido por 3. Numa transformação isotérmica, tá? Pressão e volume são inversamente proporcionais. O que acontecer com a pressão vai acontecer o contrário com o volume. O revés também vale. Numa transformação isotérmica, se a pressão do gás diminuir,
Cara, o que acontece com a pressão, acontece o contrário com o volume. O volume do gás vai aumentar. Então, aquele exercício, meninos, o aluno que está mais, né, pensando lá na frente, ele faria direto. Porque a pressão do gás de 1, ela começa de 1, aumenta para 3. Ah, e o Malandrovski, não, velho. Se a pressão ficou 3 vezes maior, o volume vai ter que ficar 3 vezes menor. O gás começava com um volume de 30, o malandro ia fazer de cabeça, ia dividir por 3, dava 10. Olha como que o malandro fazia essa mesma questão. Enquanto a gente ficou igual besta ali, fazendo conta, piviti, povotó, piviti, povotó, piviti, povotó. O bom aluno, o aluno mais cavalo, né? Ele vai lá, cara, e faz a conta de cabeça. Calma que você ainda é aluno de primeiro ano, né? Você ainda vai entrar no nível Super Saiyajin. Meninos, 20 metros de profundidade faz a pressão aumentar em 2 atm. Ela começa com 1, aumenta 2, então a pressão final é o quê? 3 atm, não é assim? Então o malandro vê ela aumentar de 1 para 3. A pressão ficou 3 vezes maior. O que vai acontecer com o volume? O malandro sabe que o volume vai ser dividido por 3. Ah, ó que flat então, hein? Se ele começa com 30 litros, é 30, vai ficar 3 vezes menor, 30 por 3, o malandrão fazia a conta de cabeça. Ou seja, meninos, resumindo, numa transformação isotérmica, tá? O que acontece com a pressão, acontece o contrário com o volume. Se a pressão ficar 2 vezes maior, tu pega o volume e divide por 2, ele fica 2 vezes menor. Se a pressão ficar 5 vezes menor, você pega o volume e multiplica por 5. Ele fica 5 vezes maior. Você faz a conta de cabeça. Não vai cair assim em vestibulares e no Enem. O cabeção é justamente assim que cai. Para você fazer questões de vestibulares mais rápido, geralmente cai em casos mais, né, comuns. E a transformação isotérmica é uma das que mais aparece em vestibulares. Então, numa transformação isotérmica, eu vou poder cortar o TI com o TO. E se eu quiser fazer a conta rápida, de cabeça, o que acontecer com a pressão, eu falo que acontece o contrário com o volume. Galera, para finalizar, vou abrir o áudio de vocês aí. Se alguém tiver uma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para desativar o seu microfone. E chama aí, meninos. Estamos finalizando aí. Vocês têm uma próxima aula agora, né? É a aula do Nelson, não é isso? O pessoal está descansando para a aula do Nelson. Dúvidas aí, senhores? Vamos finalizando aqui. Professor? Fala, pode falar. Tipo assim, se me der outro exercício com superfície, que sempre vai ser um ATM ou vai variar? Pode Porque variar. geralmente, se for no nível do mar, é um ATM, tá? Mas, por exemplo, se você está lá no alto do Everest, a pressão é tipo 1/3 de ATM, tá? Então, pode ser que geralmente é no nível do mar, tá? Então, é muito comum aparecer um ATM, mas pode variar sim, tá? O importante, amiga, é que ele vai te dar o inicial e o final. Se for isotérmica, se a pressão aumentar, fala que o volume diminui. Se for isotérmica, pressão diminuiu, fala que o volume aumenta. E tenta fazer de cabeça. Se não conseguir fazer de cabeça, vai lá no Piviti Povotó. Certinho? Mais alguma